separei para vocês aqui molar superior e molar inferior, tá? Para a gente poder ver as diferenças e as semelhanças entre eles. O molar superior, quantas cúspides ele tem? Quero que vocês me ajudem. 4. Vamos falando. 4? E o molar inferior? Tem quantos? 5 cúspides, né? Então, olha só. O primeiro molar, ele é mais ou menos um quadradinho. Só que não é um quadradinho certinho não, tá? É um quadradinho meio inclinado. Ok? Então, ó, se eu traçar aqui uma caixinha inclinada, assim, ó, é o formato mais ou menos do meu molar superior, tá? O molar inferior, ele é mais o que, ó? Retangular. Tá? Mais retangular. Então, essa é uma diferença, sim, clássica dos dois. Ó, aqui vocês podem acompanhar nos desenhos também, tá? Esse molar superior, ele tem algumas características muito importantes, né? Que são estruturas de reforço. Ali no molar é que a gente mastiga, morde os alimentos mais duros, né? Então, por exemplo, você pega um amendoim, joga para a boca, onde você vai dar a primeira mordida? A primeira mordida nos pré-molares, para dar quebrada. Com a língua a gente joga para os molares, não é isso? Então imagina isso, você está com amendoim, joga para dentro da boca, você quebra, mais ou menos nessa região, quando vocês forem comer amendoim, vocês vão lembrar de mim, vocês vão quebrar mais ou menos aqui na região de caninos e pré-molares, a língua joga para o molar, que é onde vai realmente triturar esses alimentos mais duros, tá? Principalmente essa cúspide aqui, mesio-palatina, ó. Então aqui é mesial, vestibular, palatina e distal. Mesial que está mais próxima da linha média, distal que está mais distante da linha média, né? Vestibular e palatina. Isso aí vocês não vão ter dúvida, né? Esse daqui vai ser lingual, que está no inferior, né? Mesial e distal e vestibular, tá? Só para vocês se situarem aqui direitinho. Então, ó, esse primeiro molar, ele tem duas estruturas. Uma é o tubérculo de Carabelli, né? E a outra vai ser a ponte de esmalte, que vai dar um reforço maior para esse dente, tá? Então, olha, ele é um quadradinho, mas ele é todo arredondadinho, ele é anatômico, né? Eu tenho o sulco principal, ó, tá? Vou marcar aqui no meu desenho, sulco principal. Sulco principal, ele parece um pouquinho um Y, né? Tem gente que fala que parece uma gaivota. Aqui eu vou ter o minha ponte de esmalte, tá? Então esse sulco ele vai passar, ele vai ser interrompido, ele vai continuar para cá, ó. Aí ele vai para distal e ele vai para palatina. Aqui eu tenho as 3 cúspides bem distribuídas, tá? Sendo que a de maior volume vai ser a mesio-palatina, que é essa cúspide que realmente ela tritura, é como se fosse o pilãozinho, tá? Então essa cúspide ela vai encaixar na mesoclusal do inferior, ok? A gente vai ter 3 pontos de contato aqui, 3 pontos de contato aqui, que é onde a gente vai ter aquela oclusão, né? Para poder mastigar aqueles alimentos mais duros. Então esse desenho que eu fiz aqui, ó, que é o mesmo desse daqui, ó, é o sulco mais profundo e o sulco principal é o sulco que divide as cúspides. Ok? Gravaram? Porque às vezes tem tanta coisa dentro de um dente, né? Tanto suco, tanto lóbulo, tanta coisa que a gente fica meio perdido. A gente não sabe o que é o que ali, né? Então é mais fácil quando a gente desenha. Então eu tenho o suco principal, que é o mais profundo, e ele divide as cúspides. As cúspides, elas têm um formato piramidal, certo? Então eu tenho um vértice, as vertentes e as arestas, né? O que é a aresta? A aresta é como se fosse a quina aqui da mesa, a quina da pirâmide, tá? Arestas. E eu tenho as vertentes que são lisas ou triturantes. Essa parte plana aqui, ó, são as vertentes lisas ou triturantes. As vertentes triturantes estão dentro da mesoclusal, onde vão ter os sulcos secundários. As vertentes lisas estão fora da mesoclusal, tá? Então vamos lá. O primeiro premolar
ele vai ser dividido dessa forma, beleza? Sulco principal, guarda isso. Vamos ver a diferença com do sulco principal do segundo premolar. A gente vai marcar ele aqui. Então, ó, o segundo premolar, ele vai ter 2 cúspides e meia na vestibular, tá? E 2 cúspides na lingual, beleza? Por que eu falei 2 cúspides e meia? Tem noção? Vocês aprenderam que tem 3 cúspides na vestibular, né? Só que a terceira cúspide, ela tá encaixadinha na distal. É a crista, tipo a crista marginal. Ela coincide mesmo com a crista marginal, tá? Então aqui, ó, eu vou ter a divisão dessa cúspide distal. Por isso que eu falei que é 2 cúspides e meia, porque se eu olhar esse dente pela vestibular, eu vou ver, não vou ver 3 morrinhos iguais, tá? Eu vou ver 1 morrinho, 2 morrinhos e meio morrinho. Por quê? Ela está encaixada aqui na distal. Então, ó, percebam isso. Na mesial é uma característica de todos os dentes, tá? A mesial, normalmente, ou ela é mais reta ou ela é mais côncava, tá vendo? Do inferior também. E a distal é mais arredondada, mais convexa. Eu vou ter um outro dente encaixando aqui, lembra? Qual dente que eu vou ter encaixando aqui? O segundo molar. E o segundo molar ele vai ter mesial côncava, que vai encaixar essa cúspide distal. Então, se os dentes eles vão se encaixando, é bonitinho demais, né? É tudo muito anatômico. A gente não tem só um pontinho de contato, a gente tem quase que um abraço ali. É um encaixando o outro para poder fazer o quê? Dar uma estabilidade, né? Então, estabilidade é o nome da oclusão, tá? Tanto os pontos de contato da oclusal quanto os pontos de contato interproximais dão estabilidade para os nossos dentes, tá? Então, eles não vão se movimentar tão facilmente, né? Eles têm que um segurar o outro, tá? Então, aqui, ó, eu vou marcar agora. Então, vocês viram aqui, ó, né? Foi dividido 3 cúspides, né, no vestibular, vamos dizer, e 2 cúspides linguais, tá? Eu vou ter os sulcos secundários, né? Os sulcos secundários, eles vão estar nas vertentes triturantes, ok? Então, por exemplo, isso aqui é uma cúspide, ó. Eu vou até marcar aqui as pontinhas das cúspides, para vocês enxergarem bem. As pontas das cúspides. Essa cúspide aqui, que é a cúspide mediana, eu tenho uma cúspide vestíbulo mesial, ou mesovestibular, uma cúspide mediana e uma disco vestibular, né? Todas elas têm nome, né? Mesolingual, disco lingual, ok? Tranquilo, né? Então, fica mais fácil assim quando a gente desenha e coloca as iniciais, que aí a gente já sabe quais cúspides são. Às vezes a gente tem que conversar com o nosso cliente, né? Nosso protético, né, a respeito, eu quero um ponto de contato na cúspide mesodistal, tal, você tem que saber, né, a nomenclatura. Então, cada cúspide ali, ela vai ter o nome das faces que ela tiver, tá? Então, olha, esses são os vértices, né, ou as pontas das cúspides. Cada cúspide dessa vai ter o quê? 4 vertentes e 4 arestas, tá? Então, ó, por exemplo, essa cúspide aqui, ó, tá vendo? Que vira uma pirâmide realmente, né? Mas eu não vou fazer isso não para não confundir vocês. É só para vocês saberem que cada cúspide é como se fosse uma pirâmide, tá? Eu vou delimitar aqui a mesa oclusal. Então, aqui, ó, quando eu delimito a mesa oclusal, eu consigo ver exatamente a minha mesa oclusal e por fora eu vou ter as outras faces dos dentes, né? Então, eu tenho a oclusal e tenho as 4 faces fora do dente também. Essas vertentes fora, né, da mesa oclusal são as vertentes o quê? Lisas. E as que estão dentro são o quê? Triturantes. Então, se eu
tenho aqui, ó, né, uma aresta, eu vou ter sulcos nas vertentes, tá? Então, ó, eu tenho até um lóbulozinho aqui, ó. Eu tenho um sulco aqui, ó. Esse é um sulco secundário, tá? Eu nunca vou ter um sulco aqui, tá? Aqui é uma área de volume, onde eu tenho ponto de contato, inclusive. Então, eu não posso ter sulco ali, não. Os sulcos são sempre assim, ó. Sempre sinuosos e em direção à ponta da cúspide. Para que servem os sulcos secundários? Alguém pode me falar? Estragar o alimento? Eu tenho um arroz, eu mordi o arroz aqui, o suco secundário ele vai ajudar a escoar o alimento de dentro da mesoclusal. A nossa boca ela funciona como se ela fosse uma máquina de moer, né? Então a língua joga para a bochecha, joga para o dente e a bochecha joga para dentro da boca, né? Então você está mastigando, toda vez que você for almoçar, comer alguma coisa, vocês vão lembrar disso. A boca da gente funciona, né? O músculo também da bochecha, ele joga o alimento para dentro, tá? Então a gente tem que pensar em todas essas funções quando a gente vai reabilitar um paciente. A gente tem que botar a cabeça para funcionar, né? Para que serve, como que é a mastigação, tudo certinho. Então, aqui eu tenho o que? Me conta. A ponte de esmalte. A ponte de esmalte que vai coincidir com a aresta transversal, né? Todas as arestas que estão nesse sentido assim, ó, vestíbulo palatino, são transversais, tá? Longitudinais são essas que estão ao longo dos dentes, tá? Então, assim, longitudinais são essas aqui, ó, essa. Longitudinais, tá? Transversais. Então, essa aresta transversal vai coincidir com a ponte de esmalte, né? Então, eu vou ter um sulco secundário aqui, outro sulco secundário aqui. Tá vendo que eles fazem assim, ó, como se fosse uma gota em direção à ponta da cúspide? Tá? Aqui, essa é a única cúspide que a gente fala que tem 5 lados, tá? Por quê? Porque aqui, ó, é considerado uma vertente também, tá? Então, eu vou ter 2 sulcos secundários aqui, ó. Beleza? Aqui eu tenho uma vertente, uma aresta também, entre elas. Então, ó, eu tenho um sulco aqui e um sulco aqui, de cada lado da vertente. Entenderam isso? Tá tranquilo? Sim ou não? Aqui nessa cúspide aqui, ó, eu vou ter como se fosse uma gotinha, tá? Sempre em direção à ponta da cúspide, para ficar bem bonitinho. Aqui meu tubérculo de Carabelli. Que é quase como se fosse uma cúspide, né? Uma mini cúspide. Provavelmente, antigamente, lá na pré-história, a gente tinha uma outra cúspide ali. Inclusive, em muitos casos, há muitos relatos, eu já vi muitos casos também, do segundo molar, ele ter mais de 5 cúspides também, tá? Então, assim, provavelmente, como a gente está evoluindo, né? A ideia é essa, né? Evoluir, eu não sei se a gente está evoluindo tanto assim. Mas antigamente a gente tinha muito mais dentes, os dentes eram muito mais fortes, né, do que hoje, o canino era gigante. Imagina, a alimentação que a gente tinha, né, lá na pré-história era muito diferente da de hoje, né, não tinha fogo, a gente não comia o churrasco massinho, né, hoje é quase que sopa, né, que a gente toma, tudo cozido e tudo mais. Então, antigamente, a gente precisava ter dentes muito fortes, né? Até os quartos molares a gente tinha, e dentes eram muito grandes, tinham mais cúspides, tudo isso está evoluindo, né, com o tempo, tá? Então, esse é o molar superior. Também tem dois sulcos que eles vão dividir aqui, ó, a vestibular, tá? As cúspides vestibulares e a cúspide lingual. Vocês sabem o nome desse sulco? Sulco de escape, tá? Na vestibular, ele vai fazer tipo um Y, bem suave, tá? Vamos fazer bem suave no enceramento. Que aqui, normalmente, não sei se vocês já chegaram a pegar paciente assim. Nesse sulco, né, na vestibular, muitas vezes tem uma amálgamazinha, uma bolinha. É porque ali é a área de maculiscência de esmalte, né?
Então é onde realmente dá muita cárie também, tá? Outro lugar que tem uma coalescência de esmalte é aqui, ó, né? Na fosseta principal, na fosseta secundária. E as fossetas, elas são triangulares. Vocês estudaram que as fossetas são triangulares? Nem sempre elas são triangulares. Essas principais, elas geralmente têm o formato triangular porque une os sucos secundários com os sucos principais, né? Então acaba formando um triângulozinho ali, ó. Tá? Aqui principalmente une o suco principal, né? Então acaba formando uma fossetinha triangular, tá? Por isso que a gente fala que é triangular. O molar inferior, marquei já aqui as pontas das cúspides, né, para vocês. Deixa eu ver esse daqui mesmo. Agora eu vou delimitar o contorno aqui da mesoclusal. Reparem que essa cúspide mediana, ela tem a ponta um pouco mais vestibularizada e ela tem um volumezinho aqui, tá? Porque ela tem um encaixe. Essa cúspide, ela vai encaixar entre as duas cúspides do superior, tá? Então ela vai ter um encaixe exatamente aqui, ó, tá? Por isso que ela é um pouquinho jogadinha para fora. Eu vou ter 2 pontos de contato aqui, 2 pontos de contato aqui. Eu não vou encher vocês de pontos de contato agora não. Depois, se vocês quiserem dar uma estudada, a gente precisa ter pontos de contato. Mas nem todos os casos a gente vai conseguir uma oclusão perfeita. Então, o que eu falo com vocês? Tentem alcançar uma estabilidade. Não deixa só um ponto de contato no dente, né? Porque se eu tenho um ponto de contato só de um lado, o dente vai ficar capengando, né? Vai forçar muito de um lado e não força do outro, então ele vai ficar capengando, né? Aí o que vai acontecer? Mobilidade desse dente, né? Então a gente não quer isso. A gente precisa ter estabilidade. E qual que é a melhor estabilidade que a gente tem? De um dente, um ponto a gente sabe que não dá para ter estabilidade. Se eu tiver um banquinho aqui de um pezinho só, ele não fica em pé, né? E se eu tiver um banquinho de 2 pés, ele vai ficar em pé? 2 pés, fica em pé? Se eu largar ele aqui, ele fica em pé? E se eu tiver um tripé? Fica, né? Então, por isso a gente tem 3 pontos de contato. Já ouviram falar do tripoidismo? Pois é, por isso a gente tenta, em todos os casos, a gente colocar pelo menos 3 pontos de contato, né? Para poder distribuir nessa mesoclusal, tá? Então, eu tenho 3 pontinhos de contato aqui, ó, em torno dessa fosseta principal. A fosseta principal vai ser aqui. É como se fosse um pilãozinho, né? Essa aqui é a mão do pilão, ela vai encaixar aqui, ó, certinho, tá? Formando 3 pontinhos aqui de contato, beleza? Então, vamos fazer os sulcos secundários. Sulco secundário na mesovestibular vai ser assim, ó, tá? Aqui eu tenho aresta, beleza? Então, ó, nas vertentes é que eu tenho sulcos. Esse daqui, ó, eu tenho uma aresta aqui, ó, que é uma área mais alta, né? Então, eu tenho um sulco aqui e outro sulco aqui. Quase que uma gotinha, quase que uma gotinha aqui, ó, tá? Quando a gente for desenhar, né? Ou quando a gente for esculpir, a gente vai fazer tipo uma gotinha ali. Eu posso fazer um sulco aqui e outro aqui também, tá? Para escapar mais ainda do alimento, porque essa cúspide aí ela é mais comprida. Aqui, ó, eu tenho um sulco tipo uma gotinha ali também, tá? Então assim, como se fosse um lóbulozinho, né? Aí eu tenho essas duas, cada uma de um lado, tá vendo? Aqui, ó, seria minha aresta, certo? Então, ó, sulco de um lado, sulco do outro, né? Isso aqui é alto, isso aqui é volume. Do lado de cá, na cúspide mesiolingual, ó, eu tenho um sulco pra cá e um sulco pra cá, ó. Sempre a ponta fica aqui, ó, tá vendo? É como se fosse uma gota e a ponta lá. Só que ele não vai até aqui em cima, não, ó. Não vem até aqui, não. Ele para por aqui. Aí, olha só. No
vai fazer, a gente não vai fazer um pé de galinha assim não, ó, tá? Isso é só para vocês saberem o movimento, o desenho ali do suco. No finalzinho aqui desse suco, a gente vai dar uma aliviada em todos os sucos, tá? A gente vai deixar ele mais rasinho, porque o alimento ele não pode chegar aqui, ó, e ficar aqui. Ele tem que sair da mesoclusal. Então é como se eu fizesse um Vzinho assim, ó, para ele escoar, entenderam? Mais rasinho, tá? E aí eu consigo delimitar muito bem a minha mesoclusal quando eu faço isso. Fica muito bonita a mesoclusal, porque ela fica bem delimitada, tá? Em dentes naturais vocês vão ver isso. Então, em torno dele todinho, ó, todos os sulcos, tá dando para entender? A gente vai fazer isso. Nessa cúspide disco-lingual, vocês vão ver, ó, tá vendo que tem um Y? Parece que tem um lóbulozinho aqui, outro aqui. Viu? Então, ó, o que eu faço? Eu gosto de fazer ele assim, ó. Eu puxo um Y aqui, deixo tipo um copinho, uma tacinha aqui, ó, em direção à ponta de cúspide, tá? E aí eu puxo um sulco aqui e um sulco aqui. Aí olha que interessante, ó, são sulcos secundários, mas aqui é volume e aqui é volume. Então virou o quê? Um lóbulozinho e outro lóbulozinho, tá? Deu para entender? Muita coisa? Eu sei. Mas na hora que a gente for, né, desenhar, por isso que eu quero que vocês desenhem, ó. E a gente vai fazer dessa forma. Primeiro a gente vai fazer o contorno, depois a gente divide o sulco principal, tá? Divide todas as cúspides e depois a gente vai fazer os sulcos secundários, para a gente não confundir. Primeiro a gente tem que dar proporção para essas cúspides, né? E depois a gente divide, tá bom? E se tiver aquele folha pro lado, na folha,